Então, dando início à nossa aula seguinte, a gente apresentou todos os problemas, né, relacionados à mobilidade, à sustentabilidade dentro da mobilidade. Não só isso, também os problemas ambientais. E a gente chegou num tema que eu estava pensando como dar esse tema para vocês, porque ele é um tema deveras complexo, que é usos do solo. Alguém já ouviu falar disso? Não? Imaginei. Eu trouxe aqui uma vista aérea do nosso solo, do nosso local. Ah lá a ponte que eu tava falando, que vem carro de todo lado. Aí. Ai, droga. Essa aqui, né? É, olha todas as ruas que vem carro. Lembra que eu falei que ela é no nível da água e quando o rio tá cheio ela serve como uma represa? Essa é a ponte que eu também estava falando. E aí, vocês conseguem me dizer quais são os usos que a gente tem para o solo dentro de uma cidade? E aí? Que você é para chutar, essa parte é difícil mesmo. Plantio? É comum ter plantios dentro da área urbana? Não. E a gente usa o terreno da área urbana para quê? Para construir o quê? Então, para moradia, é um dos usos do solo. Mas o quê? A gente não só mora aqui. O que mais a gente faz? Que a gente usa o solo para outros fins, sem ser morar. Para quê? Para a locomoção, né? E aí a gente tem os pavimentos de asfalto. Mas o quê? Falaram alguma coisa aí para trás. A gente usa o solo da cidade para se locomover, para morar, para mais o quê? Para enterrar a pessoa. Também, mas não necessariamente, não é um objetivo da cidade. E aí, o que a gente olha aqui, ó? Diferente de moradia, o que tem aqui nessa rua? Pensando em construção, galera. Mas uma rua é composta só de casas? O que tem? Comércio. Então as pessoas moram, elas podem morar, elas podem comercializar, mas o que pode se instalar aqui que vai usar o solo daqui? Boa, empresas, pensando ali mais indústrias, né? Já que pequenas lojas entram no comércio. Então isso é tudo o uso do solo. Qualquer uso diferente, a gente fala uso natural, que é floresta. E qualquer coisa diferente de floresta tem um uso. E aí seja comercial, seja industrial, seja residencial, vai ter um uso. E aí, quando a gente fala por que a gente precisa entender esses usos, porque Paracambi está do jeito que está, porque não foi levado em consideração os usos. Então, o que aconteceu? Lembra que eu falei para vocês que a gente vivia num contexto onde era rural e aí com a chegada da linha férrea? Aqui, ó. Simplesmente abriram um canal de acesso a Paracambi. Já tinha uma placa com um curiosinho aqui. E aí, o que aconteceu? Não tinha regra, as pessoas vinham construindo. Então elas construíam em torno da via, né? Da supervia, não, da ferrovia. Quase não saiu. Só que não tinha regra. E aí eu cheguei primeiro, construo aqui, o meu filho constrói atrás, ou o que chega depois vai construindo. E aí foi indo. E a gente teve ao longo dessas últimas séculos o desenvolvimento de dois núcleos, que é Paracambi, porque tem uma estação de Paracambi, e Lages, porque tem uma estação em Lages. Naturalmente, essa evolução ela foi diferente, porque tem uma indústria que vai movimentar, vai favorecer a movimentação de pessoas, os recursos investidos ali, e a gente tem Lages que não teve um fator grande de atração, e as pessoas foram indo ou porque trabalhavam aqui e não poderiam comprar algum terreno aqui perto, ou por algum motivo chegaram àquele local. E aí a gente tem os dois núcleos de adensamento. Porém, quando a gente pensa nos usos, o que acaba acontecendo? Cada um constrói do seu jeito, com as suas regras, e as regras geralmente são o que dá, né? Então, se eu posso construir algo, se eu tenho dinheiro, eu construo algo mais robusto, se eu não tenho, vai ser só o tijolo e as minhas coisas ali e o telhado para eu morar. E o que isso influencia na nossa vida? Influencia, vou voltar para cá, a Karina vai ficar balançando. Que para isso a gente começou a precisar criar políticas públicas. Política pública ela vem o quê? Para organizar aquela comunidade, aquela sociedade, aquele conjunto de pessoas ali, de modo que todos tenham bem-estar. E aí, na nossa querida Constituição Federal,
Vou botar aqui um livro, ó. Constituição Federal. Ela tem um trecho que fala de desenvolvimento urbano. E a gente vai ler um pedacinho dele. Vamos ver se eu lembro. Artigo 18283. Então, a gente vai falar o seguinte. Vamos supor que a gente tem a nossa regra máxima do direito, que é a Constituição Federal. Tudo só pode ser feito se for permitido pela Constituição ou, se sim, como ela determinar. A gente jamais pode ir contra o que está definido na nossa Carta Máxima aqui. É a Bíblia do direito do Brasil. Tudo tem que seguir o que ela está dizendo lá. E aí, no que ela fala sobre política urbana, ela fala assim, ó. A política de desenvolvimento urbano executada pelo poder municipal, então definir essas questões de regra, de uso, de organização urbana é uma competência do município, vide através do nosso querido prefeito, que é o chefe máximo ali do executivo, conforme as diretrizes fixadas em lei, e aí tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. E aí, vocês acham que Paracambi tem um pleno desenvolvimento das suas funções? Não? Muitas cabecinhas balançaram como não. E aí ele fala, ó, o plano diretor, que vai ser aprovado, né, no caso já foi, pela Câmara Municipal, já que é uma atribuição do poder municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. Paracambi tem quantos habitantes? Alguém sabe? 50, alguma coisa. Acho que agora é 40. Pouco mais de entre 40, 50 e pouquinho, né? Teve uma queda nos últimos anos. Mas é uma queda que está acontecendo no Brasil todo, da natalidade. A última vez estava entre 44 e 46. E aí a Constituição fala o seguinte, o plano diretor, que é esse documento que a gente está falando, ele é obrigatório para essas cidades e é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão. Então, ora, começamos a identificar que a Constituição Federal, ela não pode botar todas as regras existentes dentro dela, senão viraria um livro infinito. Então ela define que ela tem que ter um plano diretor, esse plano diretor vai ser aprovado pelos municípios, conforme fixado em lei. E essa lei vem depois para poder explicar como, já que ela não pode fazer isso para tudo que ela aborda. Então a gente sabe que a gente tem um documento chamado Plano Diretor. Vamos voltar. Aqui. Então, esse é o plano diretor do município de Paracambi. Aqui, ó. Então, ela é de 2007, ela dispõe sobre o zoneamento, o uso e a ocupação do solo urbano aqui de Paracambi. São nessa legislação que vem todas as regras que quando o chefe do executivo, as pessoas que estiverem à frente da prefeitura estiverem executando suas políticas, elas devem seguir essas regras no que diz respeito aos usos do solo, às zonas, aonde vai ser desenvolvido, aonde é mais urbano, onde é mais rural, onde é industrial. Tudo vai estar nesse documento. Beleza? Ok, ele é bem grande, tá vendo? Tem coisas bem específicas assim. E a gente precisa entender o seguinte. Ok, temos o plano diretor que vai dar todas as regras, mas ele também não consegue explicar quais são as regras exatamente para cada área, porque seria muito grande também. E aí ele fala que precisa de uma lei de uso do solo. Caramba, olha só. Como diz o Luciano, eu vou criar a meta de passo. E aqui tem a lei do uso de solo. Administrava aí. Deixa eu ver se essa é a mesma. É a mesma, 863. Caramba. Deixa eu ver se é essa. Não, essa não.
Deixa eu ver se eu acho. Enfim, vamos aqui, o que está aqui, ó. E aí, essa lei é importante porque ela basicamente fala pra gente quais são as classificações e os tipos de uso. Então vamos começar aqui, ó. Dos zoneamentos. Então ela vai dizer aqui, ó, artigo 17. A área do perímetro urbano da sede do município, conforme o mapa que eu vou mostrar para vocês depois, e a parte integrante da lei, fica subdividida nas seguintes zonas. Então a gente tem zona central, zona de ocupação prioritária, zona de ocupação controlada, zona de restrição à ocupação, zona de ocupação industrial. E aí também tem umas zonas de interesse especiais que eu vou falar para o final. Beleza, vamos continuar. Vamos entender o que é a zona central. Fica determinada a zona central como correspondente à área central e seu entorno, onde estão concentradas instituições e estabelecimentos comerciais. Para essas zonas ficam estabelecidos os seguintes objetivos: incentivar a ocupação mais densa para aproveitar a infraestrutura instalada. Então é o seguinte, a gente sabe que nessa zona central tem mais rua, pode ser que ele tenha um saneamento mínimo, então vamos estimular as pessoas a ocuparem aquela região, porque aquela região ela já tem a infraestrutura para atender essas pessoas. Porque se elas fossem para uma outra região, talvez, precisasse construir tudo isso, botar energia elétrica, botar sistema de água, coleta de resíduo. Então ele fala o seguinte, essa região central, vamos estimular as pessoas a habitarem aqui. E ela bota lá, ó, consolidando como zona prioritária de comércios e serviços, mantendo-se o uso residencial para a maior diversidade. E qual é o problema? Quando a gente fala em cidades de 15 minutos, a gente precisa de um centro comercial descentralizado. Porque se eu defino que a região prioritária para habitação e para estimular o comércio é a zona central, a gente determina que qualquer empreendimento que talvez queira pedir licenciamento, uma loja grande, uma loja Americanas, por exemplo, que tem que vir lá na secretaria pedir uma licença, a secretaria vai destinar para esses pontos de comércio, que é a zona central. E aí você talvez, eu não sei como é que são as regras específicas daqui, mas não consiga ficar em Lages e aí venha para cá. Porque no zoneamento do município, na lei, fala que a área comercial é a central. E aí, naturalmente, se um grande empreendimento comercial vem para cá, ele vem para onde a lei determina que é o uso daquele solo comercial. No caso, o centro. E aí você precisa ter um olhar da pessoa que gere a cidade, gere as regras, porque se você quiser ter uma cidade de 15 minutos, você não pode falar que os comércios têm que sair daqui. E aí quem mora longe, não vai ter comércio lá? Então começa a ter um conflito entre o esquema que a gente tem de organização das cidades, que é definir zonas, e o que a gente realmente precisa. Mas vamos dar continuidade. O que seria uma zona urbana de ocupação prioritária? Ela corresponde àquela parte da cidade que já está consolidada, com bairros residenciais e vazios urbanos a serem construídos. Então a gente tem uma área já com uma característica diferente. Essa zona aqui ela já é mais residencial e tem alguns espaços que você pode desenvolver ali novas residências. E aí tem aqui, ó, cujas características naturais são favoráveis para a ocupação humana ou para novos parcelamentos, para a criação de novas áreas. E aí Sempre tem que lembrar que isso era na realidade de 2007. Foi a última lei que fizeram lá. Para essa zona ficam estabelecidos os seguintes objetivos: aproveitar a infraestrutura instalada, afinal de contas ali já é residencial, incentivar o parcelamento ou ocupação de glebas vazias com vistas a aumentar a oferta de lotes, então é incentivar a ocupação de terrenos, digamos assim, de uma maneira bem reduzida. Induzir a ocupação de áreas favoráveis ao parcelamento situada dentro do perímetro urbano. Então, a gente já está vendo que a gente tem uma área central, que também é estimulado as pessoas a residirem, mas também tem a característica do comércio. Aqui a gente já está falando de ocupação basicamente residencial. E vai ser um olhar diferente. Chega uma instituição grande, uma loja gigante, para se instalar aqui, ela não vai poder se instalar nas questões das zonas residenciais, porque as regras são diferentes. E ela fica restrita àquela zona que o município determina como comercial. Então, a gente já dificulta o acesso de certos serviços
processo de zoneamento, de definir zonas, né? Vamos lá. Zona de ocupação controlada, aqui já é diferente da outra. Então ela corresponde a uma área onde se pretende restringir a ocupação. Diferente da outra, que era incentivada, aqui já pensa na restrição. Então a gente já identifica que tem pessoas lá, mas a gente restringe a novas ocupações. E aí, devido às suas características naturais ou topografia, né? E vamos lá. Ela corresponde às áreas onde se pretende restringir a ocupação. Ficam estabelecidos os seguintes objetivos: desestimular a ocupação com vistas a preservar as características naturais da área, bem como evitar risco de deslizamento. Então a gente já consegue identificar que ele percebeu que certos pontos onde tem risco de deslizamento são zonas onde essa ocupação ela é controlada. Beleza. Vamos seguindo. Não será permitida a ocupação em lotes com declividade igual ou superior a 30%. Então, pensando na declividade, chegou a 30%, pela regra do município, aquelas novas residências elas não poderiam, porque na regra de uso do solo fala que você não pode ocupar um terreno com declividade superior a 30%. Mas aí isso aqui é só um papel. Hoje as pessoas saem ocupando. Ok, elas saem ocupando por falta de atuação do poder público, porque se ele desenvolve uma política de habitação e evita com que essas pessoas vá para aquela área, então você consegue tirar essas pessoas e levar elas para outras. Então, os programas de habitação eles têm essa importância, porque as pessoas, se precisarem, vão construir no morro, porque elas precisam morar em algum lugar. Agora, o poder público tem que direcionar, não é só falar, proibido. Não. E aí, mesmo assim, se eu precisar morar em algum lugar? Eu não vou falar, não, no plano diretor, na lei de uso do solo, está falando que não pode, porque a declividade é acima de 30%. E aí fica um pouco aquele impasse, né? A pessoa precisa morar, a legislação fala que não pode, e aí no final das contas ela constrói, porque o poder público não está atuando muito mal no centro, quanto mais na urbanização, na expansão urbana em municípios afastados, por exemplo. Se eu quiser construir uma casa na ponte coberta, eu imagino que a prefeitura não vá lá falar, olha, deixa eu ver o seu projeto da sua casa aqui para saber se a distância da sua parede com o muro está respeitando o que o uso do solo fala. Não. O poder público é omisso nesse sentido. Então as pessoas saem construindo e ela aparece só quando está no risco de deslizamento ou quando desliza, de uma maneira muito mais corretiva do que preventiva. E aí a gente chega na zona de restrição à ocupação, que é onde se pretende proibir mesmo. Então aqui, ó, evita-se ocupar topos de morro, aclives ou declives acentuados, ampliar a cobertura vegetal. Então o objetivo dessas áreas é esse, é evitar que as pessoas ocupem e recuperar ambientalmente. Então vocês conseguem ver que o município ele tem uma regra, ele olha para os bairros e para as localidades e determina, olha, essa região aqui é proibida, essa pode, mas com mais regras, essa aqui é comercial central, essa é industrial. E aí você vai direcionando as novas casas, novas indústrias, novos empreendimentos dentro do território. Então, às vezes, você chegar e uma fábrica está localizada em determinado ponto, não essa aqui, que essa aqui é muito histórica, não existe nada disso. Mas as novas, caso eu seja dono de uma fábrica e queira abrir uma fábrica aqui em Paracambi, eu só vou poder botar onde o município diz que é uma zona industrial. Porque se eu tentar colocar no meu projeto no centro, ele vai falar que eu não estou indo no objetivo da lei de uso do solo. Então, por que que não pode? Por que que a fábrica está em determinado lugar? Existe um porquê. E aí eu quero falar sobre isso daqui, ó. Áreas de especial interesse social, e aqui a gente vai começar a ver que vocês vão começar a ver onde vocês moram. Então, essas áreas de interesse social, o que elas são? São aquelas declaradas e delimitadas pelo Poder Executivo. Então, ele fala, ó, essa área aqui é de interesse especial, destinada primordialmente à produção e manutenção de habitação, e aí ela compreende quais são as características dessa área. 1. Áreas ocupadas irregularmente por população de baixa renda ou carente das condições mínimas de infraestrutura, ou são loteamentos irregulares, aqueles lotes que não têm documentação. E terrenos ociosos ou subutilizados. Terrenos ociosos são aqueles terrenos que estão baldios, não tem a sua utilização como deveria ser, que para uma região habitação, para uma região mais comercial. Então, quando o terreno está parado há muito tempo, você pode falar que ele não está cumprindo uma sua função social naquele local
e aí você pode desapropriar o terreno, você pode aplicar uma tabela de imposto um pouco mais pesada, enfim, tem algumas características. E aí, quais são as intervenções que o poder público deve promover? Regularização urbanística, regularização fundiária, regularização edilícia, implantação de equipamentos coletivos, tudo que deveria ter em qualquer lugar, na verdade. E aí, quais são essas áreas? Vamos lá. Jardim Nova Era, Fazenda do Sabugo, Quilombo. Tá vendo aí, ó? Falaram que não existia o quilombo. Quilombo tá aqui, ó, no documento lá. Mas não é pra você não, é pra outras pessoas que estavam falando. Outras pessoas aí, Larissa, estavam falando assim, isso nem existe. Então todo mundo que mora aqui, ó. Não existe mesmo, não. Então, ó, quem mora no Amapá, no Beira Rio, Lanari, Vila São José, parte alta da Lanari, Copê, não sei onde é Copê, loteamento, sabe? Na Rua do Cemitério, a galera fez assim. Loteamento da Rua Vereador Aníbal Cardoso, Bom Jardim e Doutoreiras. Então, o que a lei fala? Olha só, essa região ela é caracterizada por áreas ocupadas irregularmente por população de baixa renda, loteamento irregular, terreno ocioso ou subutilizado. Porque tá aqui, ó, são aquelas declaradas e delimitadas, destinadas primordialmente à população e manutenção, compreendendo, aqui, ó, habitação de interesse social. Precisaria ter, o ideal é que tivesse periodicamente uma revisão. O quê? Não, o Jardim não era. Porque o BNH ele é mais socialmente. Mais evoluído. Ele é mais evoluído do que o Jardim não era. É a BNH de baixo. Tudo Ô, fala do meu país, não, BNH de baixo. Oi? Não fala do meu país, não. É o BNH de baixo, né? Que sim, meu de baixo. E é... foi mal, tive que usar. E aí, outra, só pra gente rapidinho. Outra área de interesse. Aí não é interesse social, é interesse urbanístico. E aí, quais são? São aquelas áreas com características urbanísticas, culturais e paisagísticas, têm interesse na implantação de projetos visando alcançar a transformação urbanística na cidade. Enfim, tudo isso. E aí, quais são essas áreas? Parque Industrial da Lanari, Casa de Saúde Doutoreiras, Antiga Companhia Têxtil Brasil Industrial, Vila Operária da Fábrica, Morro da Mangueira, Cemitério, e essas são as áreas de interesse urbanístico. Essas áreas elas podem ter um projeto de urbanização específica para elas, assim como as áreas de interesse social também pode. Então, tipo assim, sei que aquela zona é uma zona de interesse social. Vamos elaborar um projeto de urbanização para aquela área? Então essa lei fala que pode. Não pesquisei se tem, porque aí dava um pouco difícil. E agora vamos olhar no finalzinho o mapa, que eu acho que é o principal aqui para a gente saber onde a gente está. Tem várias regras aqui. Você vai encontrar, por exemplo, para a zona central, o lote mínimo, 160 metros quadrados, gabarito máximo. Gabarito é o tamanho do teto. Então, geralmente são 3 metros, mas ela fala, para a zona central, 5 metros, no máximo 10 pavimentos. Então, tem. Então, por exemplo, quem está aqui, na zona de ocupação industrial, pode ter no máximo 4 pavimentos. Enquanto quem está na zona de ocupação controlada, 2. Por quê? Porque você controla como por exemplo, eu quero dar entrada na construção de um prédio habitacional. Eu tenho que ir na secretaria apresentar o projeto, aí eles vão avaliar se o teu projeto está de acordo com as regras do município. Se eu chego para aquela área e apresento um projeto tipo de um arranha-céu, ele vai falar, não está autorizado. Porque nas regras de uso do solo, o máximo de pavimento que eu posso ter para aquela área é, 10, 5, 4. Então tem umas regras também. Aqui, declive de terreno. É a lei que fala de quase tudo, assim. E aqui a gente tem as regras para as áreas de interesse social. Então, tá vendo? Não tem tanta regra. Porque, olha só. Porque as regras não tem. As regras não tem.
Aqui as regras. Boa sorte, acho o pedreiro. Então, por exemplo, não tem testada mínima, não tem limite de pavimento. Esse afastamento é aquela questão que eu falei, da sua casa ter um afastamento lateral dos muros para permitir circulação de vento. Porque quando você tem as casas parede com parede, é um paredão, não circula vento. Então fala-se, cria umas regras para que você afaste e tenha essa circulação. E aí aqui também não tem. E ó, taxa de ocupação, 70%. Propaganda aqui, ó. 70%, quanto é na outra? Pô, impossível, hein, galera? Cada passagem vai desenhando. Aqui, ó, aqui já tá diferente, ó. Na zona central, taxa de ocupação residencial, 50%. Taxa de permeabilidade. Ou seja, seu terreno não pode ser todo concretado. Tem que ter pelo menos 5% de permeabilidade. Assim como nas áreas de ocupação controlada, que são aquelas com mais restrição, com declive de até 30%, agir ao contrário. É 15% de área permeável. Sem contar que a ocupação está falando de 50%. Então tem as regras que você precisa seguir. Porém, a gente sabe que o poder público não fiscaliza para aplicar. Então, viu-se que está construindo uma casa, a prefeitura não vai lá e vai falar, olha, vamos fiscalizar o seu projeto para saber se você está adequando a todos os usos. Geralmente a pessoa só constrói e aí, quando vê já está pronto, vai fazer o quê? Vai demolir? Para você tirar aquela pessoa de lá, você tem que entrar na justiça e indenizar ela pelo valor do terreno dela ou colocar ela em algum outro lugar. Então, não é algo rápido. Então, geralmente não é a solução desapropriar, só quando for muito necessário. Mas vamos para o final, senão eu vou ficar falando aqui. E aqui fala, ó, vamos lá, vamos ler junto. Cadê? Bom Jardim, já na zona central. Aqui, ó, o quilombo. Vamos ver, vocês que moram aqui, ó. O início no prolongamento imaginário da Rua Belém. Deste ponto, segue por este até o limite urbano. E daí segue pelo mesmo perímetro até encontrar o prolongamento imaginário da Servidão Jaime Pereira, Raia. A Raia onde? A raia é atrás da raia. É aqui, indo pra fábrica. E aí fala, ó, e desse ponto segue até encontrar a Rua Doutor Nilo Peçanha, daí segue por esta até o ponto inicial. Aí quem vou falar raia, fala. Tá vendo aí, ó? Raia. Você mora em todas as ruas, né? Você mora na raia pra deixar. Doutor amiga, é o nome da rua. Quem mora no Amapá aqui? É a da RJ. Alguém mora no Amapá? É pra quem? Não? De manhã tem. Então vou pular o Amapá. Bom Jardim, alguém? Só Fernando. Ó, o Guarajuba, ó. Com início na estrada, na RJ, segue margeando o limite da propriedade da Companhia Siderúrgica Lanari até encontrar a linha do perímetro urbano. Desse ponto segue margeando a linha do perímetro urbano até encontrar o ponto 59, não sei. Daí segue pela margem esquerda da estrada Eduardo Pereira Dias até encontrar a RJ 127. Enfim, vamos pro mapa. Mas tem a descrição aqui, ó. Tem muitos mapas aqui, esse que eu quero. Aí aqui, galera, vai ter que ser assim, ó. Zona de ocupação prioritária. O que a gente vê aqui? Guarajuba. Isso aqui é o quê? Não, Lages é isso aqui, não. Esse rio aqui corta Lages? Então, Lages é uma zona de ocupação prioritária. BNH. E aí eu vou te perguntar. Aqui que enche. Eu posso dizer que é uma zona de ocupação prioritária sabendo que é um local que já está propenso ao alagamento? Talvez fosse necessário transformar em uma zona de ocupação controlada, com regras, para que a gente consiga frear um pouco essas pessoas irem para lá, que já está muito adensado. Então aqui, ó, Lages é uma zona de ocupação prioritária. Então, como a gente viu, tem um incentivo à ocupação. Não achamos, né? Deve ser esse ponto bem pequenininho aqui, ó. É o máximo que eu consigo imaginar. Zona de ocupação controlada. Aí já são os vermelhos, tá vendo? Então a gente tem aqui, ó, esse trecho,
que é quase do lado do Guarajuba ali. Esse pedaço aqui no finalzinho de Lages, né? Olha como o Gabriel conhece. Aqui, ó, antes da fábrica, Cascata. Sou cria do Guarajuba, filho. A área da Cascata, então, é uma área de ocupação controlada. Então, ela tem regras diferentes. Vamos pro próximo. Zona de restrição à ocupação. A gente está falando aqui, né? Entre o Amapá e a fazenda do Sabugo, deve ter alguma área de vegetação aqui que é considerada para cima aqui, ó, aqui, alguns trechos. Lembrando que quem chegou? Lembrando que tudo isso daqui foi determinado por um grupo de pessoas, pelo homem. E aí, isso dita como a sociedade vai se expandir dentro da cidade. Se eu falo que lá é uma área de restrição, eu vou dificultar as pessoas morarem lá. Se eu falo que lá é uma área prioritária de habitação, vou incentivar as pessoas a morarem lá. E assim o poder público consegue não fiscalizar a casa individualmente, mas ele consegue direcionar minimamente ali as pessoas, as expansões dentro da cidade. E toma de novo. Vou comprar um rebanho de ovelha. Zona de ocupação industrial, que é esse marronzinho. Mas eu vou morar lá. Aqui, ó o marronzinho aqui, ó. Pedaço de Bom Jardim. Bom. Aí me sabotaram. Que isso? O que aconteceu? Usou muito, valeu. Senão você vai ficar na rua. Aí sim a gente vai ter mendigo com vida social. Aqui, ó, a galera do Bom Jardim. Então, Bom Jardim tá basicamente dentro de uma zona uma zona de ocupação industrial, e o amarelinho é o quê? Zona de especial interesse social. Então, Bom Jardim tá dividido entre uma zona de especial interesse social, que é aquela que a gente viu de ocupação irregular, de baixa renda, e parte também está em área industrial. Então, o que eu quero dizer? Se uma indústria vem para Paracambi, ela se aloca aqui. E se uma indústria vem para cá, a chance dela poluir aquela região vai afetar quem? A zona de interesse especial, que é aquele pessoal que a gente viu de baixo orçamento, vulnerabilidade social. E aí você começa a fazer o quê? Bota as indústrias pro cantinho lá da galera que tem uma renda um pouco menor. E a gente já começa a ver como é que funciona a estrutura do racismo ambiental. Porque se chega uma indústria poluente e se aloca lá, vai afetar quem? Essa população do Bom Jardim, que não tem muitas vezes um serviço de coleta, e aí vai sofrer mais um problema, que é o problema de uma poluição. Então a forma com que a gente organiza o município vai falar como é que as desigualdades vão acontecer também. Essa área rosa aqui é... essas são só pontos específicos. Isso aqui é o quê? Alguém sabe? Esse pedaço aqui, ó. É, Doutor Eiras. Doutor Eiras está como área de especial interesse urbanístico. É uma área que está sendo subutilizada porque tem uma infraestrutura grande e ela está lá abandonada. Então, a gente percebe aqui, ó, na Constituição... Mas ela não tá, não. Uma parte dela não tá, Gabriel? E é o que lá? Ela tá bem. Lá é tipo uma área privada. Lá dentro vai ser tipo condomínio. Vai ser um residencial. É? Pagando tudo, ela não Sim. de prédio. Já tem até É uma mansão. Ah, ele que é o cara do dono da internet daqui. Tem uma mansão. É da Viva Telecom. É tudo. Ó, mas aqui, ó, um detalhe. O parágrafo 4º da Constituição fala, ó, que é facultado ao Poder Municipal, mediante a uma lei específica, para a área incluída lá no plano diretor, ao proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova o seu adequado aproveitamento sob pena. 3. Desapropriação com pagamento de título. Então, o Poder Público Municipal pode pegar uma determinada área que não está cumprindo as suas funções e desapropriar, desde que indenize o dono da área, para que ele possa aproveitar aquele terreno. Então, a gente sabe que aqui... Cadê? Doutor Eiras. Qual é a corzinha do Doutor Eiras? Rosa. Então, a gente vai ter que ir lá ver quais são as restrições das áreas de interesse urbanístico para que quando esse condomínio se instalar lá, ele cumpra as regras de uso do solo daquela região que essa lei determina.
Eu queria entrar nas restrições, mas aí não vai dar tempo para falar, sua casa tá fora do padrão, brincadeira. Para poder a gente falar por quais são as regras que não estão sendo respeitadas. Um lado que cada delegacia as casas, a maioria das casas só tem 2 andares. E do outro lado. Tem que saber se tá respeitando, né? Acho bem difícil. Ainda tem esse problema, que nem poderia construir beira no rio. Ô, Gabriel, Oi? todas as casas, foi o que ele falou, todas as casas ali esperando 2 andares. Aí veio a brisa, botou um prédio de 100 andares, esperando o rio. Provavelmente não tem que ver lá, né? Só para fechar. E aí a gente fala que a classificação quanto ao uso habitacional e não habitacional. O habitacional ele pode ser multifamiliar, então edificação com mais de 2 unidades residenciais autônomas, separadas, independentes entre elas, agrupadas verticalmente com áreas de circulação interna. Então você tem lá duas casas residenciais que estão uma em cima da outra, é um ambiente multifamiliar. Um condomínio urbanístico, mais de 2 unidades residenciais autônomas, 2 casas, agrupadas horizontalmente. Então, aí sim a gente vai ter uma característica de condomínio. E aí tem várias outras. E os usos não habitacionais, a gente está falando de usos coletivos, espaços ou instalações destinados à educação, lazer, cultura, saúde. Então a gente sabe que hospital, escola, o bosque, o parque também tem uma função coletiva. Então a gente sabe que é um uso habitacional coletivo. Assim como a gente tem comercial, serviços, industrial, agropecuário. Novamente, para cada um desses a gente vai ter regra de implementação dentro do município. Aqui, ó. Não, a gente já falou, né, dessas daqui. Morro da Mangueira. Onde é Morro da Mangueira? Sabe onde é Morro da Mangueira? Mangueira. Tá aqui, ó. Morro da Mangueira. Cemitério. Fica em Mangueiras. Tu sabia que existia o... Como é que é o nome? Carandiru. Carandiru, aqui em Paracambi? Já ouvi falar. É do BNH? Ela mora lá. Viu? Tá vendo? Tá vendo? A Eu não moro no quilombo, eu moro no pé. Então, todas as vezes... Por que existem essas regras? Porque a gente parte do princípio que toda vez que alguém for fazer uma obra, a pessoa precisa levar o projeto lá na Secretaria de Obra, conseguir a autorização de obra. E aí, nesse processo, você conseguiria falar, olha, tá atendendo, não tá atendendo. Mas, como não tem tanto isso, acaba que as pessoas constroem por si só, do jeito que dá, com o recurso que dá, com o pedreiro que dá. Porque muitas das vezes você pega um arquiteto, ele vai falar, olha, a fachada oeste pega mais ou menos sol, a fachada norte pega período X, Y. O pedreiro ele vai falar, ó, esse telhado precisa isso aqui para fazer, e aí faz. E aí não tem muito esse olhar, por isso que a gente acaba pegando naquele exercício de tipo, minha casa foi mal planejada, justamente porque a gente precisa construir. E a gente, muitas das vezes, não tem o conhecimento para construir a casa de uma maneira mais adequada, pensando na segurança, no conforto térmico, no aproveitamento de certos recursos, como a água da chuva, enfim. E aí a sociedade vai se desenvolvendo daquela forma, aleatório, onde tem, no entorno de algum eixo central, algum gerador de viagem. Então, onde as pessoas estão mais localizadas? Próximo aos trens, próximo aos metrôs, próximo a pontos de ônibus. Então, tem uma evolução. As pessoas não falam, pô, quer saber, vou morar hoje, meu sonho é morar lá dentro da ponte coberta lá. Não, Não, pra quem quer uma vida tem bem 3 ônibus no dia, mas o fato é esse. Tem que plantar a sua alimentação, né? Então, assim, se você chegar para aquelas pessoas da ponte coberta e falar, você prefere morar lá no centro de Paracambi ou aqui? Pode ser que as pessoas prefiram ficar lá ou vir para cá. Mas o fato é que acredito que as pessoas têm esse processo natural de morreu uma família, aí vem as gerações e elas permanecem ali, geralmente em terrenos meio que sítios, né?
mas dificilmente você tem uma decisão de ir morar lá no terreno, a não ser que você queira realmente essa característica. Mas aí você precisa já ter pelo menos um carro, aí você já está falando de um recurso para comprar, fazer uma aquisição de um terreno lá. E agora, a pessoa que precisa morar, não tem lugar para ir, tem um terreninho de 10 mil lá. Aí você vai procurar esse onde é acessível para você. E é assim que a sociedade vai se desenvolvendo sem o ordenamento, sem uma urbanização. E aí a culpa é de quem? Responda. E aí? De quem que é a culpa? Como é que a gente resolve esse problema? Vocês sabem que o BNH, lá no passado, era um conjunto habitacional, certo? Sim. Então, foi... O BNH é uma sigla de não sei quem, não sei o que lá. Não sei. Banco, não sei quem, não sei o que lá. Negócio então... Nacional, habitacional. Ela é do Carandiru, ela não é do BNH, não. Eu não do BNH. É Banco Nacional Habitacional. Acho que é isso. Olha que ela tá dizendo ela, é moradora. Larissa é demais, né? Então é isso. O que aconteceu? Num passado, criou-se uma região onde eles construíram habitações. Eu não sei, antigamente as habitações elas eram todas uniformes, tanto que as pessoas vão reformando com o passar do tempo. Mas num passado, as casas eram todas iguais. E aí, ok, vamos assentar uma comunidade ali, já pensando que elas vão ter uma estrutura mínima, um saneamento. Esse BNH que você está falando é o de cima ou o de baixo? Eu moro no de cima. Esse que teve esse... O quê? Enchente? Não, esse onde teve essa construção? E de cima? É o É de habitação. Tanto que ali até o Banco Nacional da Habitação. Ainda existe? O quê? Ah, tá falando o nome, né? É. Então é isso. Então foi construído um bairro do zero, né? Ela foi criada em 1964 e extinta em 1986. Mas É. eu vi que esse nome é tipo, não sei se era uma homenagem a alguma coisa, porque tem vários lugares desse bairro. Pode ser que eles tenham financiado também construções em vários bairros. Aí a galera, sem muita criatividade, foi ficando BNH. Mas o fato é que o que custaria você pegar uma parceria com algum banco desse ou alguma outra instituição e chegar lá e falar, olha, pessoal que está aqui nessa encosta, toma essa casa aqui, igual o Minha Casa Minha Vida. Ele pega o pessoal da baixa renda e para certa população dá. Então, o Carandiru, ele era casas que o governo deu para as pessoas, mas acabou que elas compraram. Antes era as casinhas, porque era... Tem várias faixas do programa Minha Casa Minha Vida. Tem a da vulnerabilidade, que essas pessoas geralmente têm o acesso da casa mesmo, elas são sorteadas dentro de uns critérios, que eu não sei exatamente quais são. Ele continua bem. E tem as outras faixas onde você ganha uma redução de juros para comprar. Mas o fato é que existe um programa habitacional. Tem que saber se é um programa habitacional federal, então precisa de uma articulação da prefeitura com o governo federal. Aí eu não sei como é que Eu é. acho que lá não é mais. Tipo, era... Não. Não, mas não. Não, a partir do momento que você dá a casa pra pessoa, é dela, entendeu? Agora é lá em mais. Então é isso, gente. Beijos.